sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Aflições lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se comparar ao grito que foi dado. Está consumado. Senhor, pelas nossas vidas. O Senhor, ó Pai, pagou um alto preço por nós, Senhor. Ó Deus, o Senhor derramou aquele sangue precioso por nós, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Porque o Senhor, ó Pai, foi tão santo naquele momento, Senhor. Ó Pai querido, porque o Senhor não desistiu de nós, ó Deus. O Senhor não desistiu, ó Deus. O Senhor, ó Pai, pagou aquele alto preço pelas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, ó Pai, filho de Davi, ó Deus. O Senhor teve misericórdia das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, o grito já foi dado, Senhor. E nós somos mais, Deus, nós somos mais do que vencedores. Porque o Senhor já deu aquele grito, ó Deus.
Oh, Deus! Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. Jesus já foi dado na cruz. Oh, Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Do amor maior, revelação do amor maior. Eu e você precisamos entender o que vem a ser essa revelação do amor maior. 5 mensagens para edificar, para que você possa entender o que significa na nossa vida receber, entender, compreender da revelação maior de Deus para o nosso viver. E Deus hoje está trazendo essa mensagem ao seu coração: descubra o amor que salva. A revelação maior, irmãos, é nós entendermos o amor que salva. Eu quero que você compreenda, você que já é crente, você que já foi batizado, você que tem vivido uma vida de fé, de cristão, você precisa entender essa questão do qual Deus deseja falar com você, nessa questão do qual Deus deseja se revelar a você. Você precisa descobrir o amor que salva, você precisa compreender o amor que salva. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, versos 10. Lucas 19, versos 10. E eu gostaria, amados, que você realmente se preparasse, que você realmente colocasse um pedido no seu coração. Você que é cristão e você que está já caminhando para autenticar essa marca na sua vida, precisa compreender isso aqui. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Diga comigo, igreja: o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Eu quero que você compreenda algo: ainda há crente depois de batizado perdido. Ainda há homens e mulheres que foi autenticado na sua vida algo extremamente especial, mas está perdido. E eu quero que você compreenda: estar perdido é uma sensação, é sensações mais terríveis que poderia eu e você sentir. A vontade de encontrar o caminho de volta é conhecido por nós e está em nossa vida como um anseio. Enquanto isso não acontece, somos invadidos por medo. Somos invadidos, amado, por uma insegurança. Somos invadidos, irmãos, por decisões que não são pautadas segundo a palavra de Deus. Presta atenção nisso. Porque é isso que eu estou dizendo para você. Por isso que eu ainda encontro homens e mulheres que já confessaram Jesus e que estão perdidos, porque as suas decisões não estão pautadas na palavra de Deus. As suas decisões não estão recheadas do Espírito Santo. As suas atitudes não foram pautadas por Deus. Estão perdidos. Havia uma tribo de índios chamada Querotás, uma tal tribo de índio americana. E eles levavam seus filhos, quando já percebia que eles já estavam se tornando homens, mas precisavam passar por uma prova. E eles levavam seus filhos, subiam uma montanha muito alta. E eles levavam os caciques, os pais levavam seus filhos, e ali para passar uma noite inteira na escuridão. Uma noite inteira vedada. E eles ali chegavam em cima daquela serra, na escuridão, no meio da mata. Havia só uma clareira. Eles sentavam os seus filhos, vedavam os seus olhos e falava: aguarde aqui, você precisa passar a noite toda aqui meditando. E se você tiver coragem de permanecer até que no raiar do dia o sol aqueça o seu corpo, a sua vida, e você venha perceber que amanheceu e que você está firmado naquilo que você crê que é vida, você passou da infância
para a maioridade. E assim, um daqueles caciques leva o seu filho e senta ele ali. E ele começa a passar as suas primeiras horas da noite. Ele começa a passar os seus primeiros momentos. E muita sensação de ansiedade e de medo começa a surgir. O inseto, o barulho, o cantil do passarinho da noite, até mesmo a vegetação que batia nas suas pernas, estava trazendo ele temor e muito medo, mas ele permanece sentado, ele permanece firmado nos propósitos de se tornar um homem maduro. Ele começa a temer, mas ele fica ali sentado na noite toda, e até mesmo o assoviar do vento trazia temor ao seu coração. E quando chega no amanhecer, que o corpo começa a ser aquecido, ele rapidamente, percebendo que amanheceu pelo calor do sol, ele arranca a venda dos olhos. E ele percebe que ele não estava sozinho. O pai estava sentado a alguns metros e passou a noite observando ele, para que ele ficasse em segurança. É desse jeito que Deus tem feito, amado. É desse jeito que Deus quer fazer. O problema é que não temos sido maduros o suficiente como homens e mulheres de Deus. O problema é que nós não temos ficado sentado, firmado na confiança que há em Deus. E levantamos antes da hora. Tomamos algumas decisões antes da hora. E não ficamos totalmente firmados na esperança que há em Cristo Jesus. Assim a humanidade vive perdida e buscando nas mais variadas situações e pessoas o portal para voltar ao conhecimento que por causa de tanto tempo se tornou desconhecido, mas nunca deixando de ser encontrado. Desde que o homem quis achar o que não havia perdido, ficamos perdidos. Distanciamos-nos daquele que nos deixa seguro, que nos deu a vida, sentido de viver, que nos entregou a missão para percorrer, que tem preparado a provisão diária. Agora, queridos, só nos resta, de geração em geração, aprender a viver no labirinto da vida, nos piques e esconde do Criador e a criatura. Por isso, quero que você pense naquilo que eu quero nesta noite refletir, que queremos nesta noite refletir com você. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Descubra o amor que salva. Primeiro, como que eu posso descobrir o amor que salva? Primeiro, irmãos, o amor que salva é aquele que vai em busca de você. O amor que salva é aquele que te alcança. O amor que salva, ele está revelado no livro de Lucas, onde está relatado o texto que lemos, o texto que refletimos. É um livro que todas as suas narrações deixa bem claro que Deus não nos trata como mais um na multidão. Temos valores individuais. O que cada ser humano é precioso para Deus. E porque é precioso, Ele está em busca, Ele está em objetivo de achá-lo. As parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido têm o mesmo propósito, irmãos. Tem o mesmo objetivo de ilustrar e ensinar que Deus está à procura de sua criação para celebrar o seu reino. Deus está em busca da sua criação para celebrar contigo.
de onde nunca deveria ter saído. Ele está em busca do que se perdeu, e isto tem que haver, isso tem a ver comigo e com você, isso tem a ver conosco. O texto que lemos é o final feliz da procura de Deus por sua criação. Zaqueu foi achado e surpreendido por Jesus, porque mais do que ser achado, ele foi identificado e convidado a desfrutar da sua presença. Mais do que ser achado, mais importante do que ser achado, é ser marcado, é ser autenticado, é ser encontrado para fazer a diferença na presença de Deus. Eu quero perguntar para você: há diferença na sua vida, na sua atitude, na presença de Deus? Você foi achado, você está me respondendo que foi achado, mas você só foi achado. O que você está fazendo após ser achado? Nada. Não tem diferença. Então você está perdido. Você não foi achado, nem encontrado. Porque a experiência de Zaqueu foi completamente diferente. A experiência daquele que foi encontrado por Deus, daquele que foi achado por Deus, nunca mais voltou a ser o mesmo. Nunca mais quis permanecer da mesma forma. Por isso eu quero que você nessa noite Deus está procurando por você. Ele vai achá-lo e vai se relacionar com você que deseja ser encontrado. Não resista. Faça como Zaqueu. Obedeça e desfrute do amor maior que diz o quão precioso você é e que vai à sua procura. Deus necessita, Deus deseja, Deus quer que assim seja. Amém? Descubra o amor que salva. É aquele que morre por você. Quantas vezes nós vemos e temos visto nas redes sociais frases que nos lembram de que nós já temos a maior prova do amor. Mas é algo que me toca, que isso não pode apenas ficar nas redes sociais. O amor que Jesus Cristo mostrou por nós naquela cruz. Nós precisamos entender que Jesus, ele veio para morrer como fruto desse amor maior. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E outra versão diz assim, de Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Amados, nós precisamos entender nessa noite que Deus, nessa palavra, Ele nos dá prova do amor que Ele teve para conosco, dando o seu Filho, o seu único Filho, por nós. Amém. Por nós que ainda éramos pecadores. Eu vi uma vez uma reportagem de um desabamento em São Paulo, em que uma criança ela foi salva, porque a sua avó morreu protegendo para que ela vivesse. E com isso, eles conseguiram encontrar essa criança, e essa avó estava morta com os braços protegendo essa criança. E a pergunta que eu faço para vocês nessa noite: muitos de nós poderíamos provar o nosso amor morrendo por alguém, se necessário, mas com certeza seriam pessoas que seriam significativas em nossa vida. Agora a pergunta que eu gostaria de deixar nessa noite: será que nós teríamos coragem de entrar na frente de um tiro por causa do vigia do colégio? Ou por causa do conhecido do fulano? Nós precisamos entender que Jesus fez isso, e Deus, Ele provou em sua palavra, e Deus provou com atitude
que Ele teve e tem amor por nós. Amém? Amém. O amor que nos salva é aquele que Jesus demonstrou por mim e você, quando ainda éramos inimigos de Deus. Você possa falar para o seu irmão do seu lado aí: Jesus morreu por mim. Fala para ele. Jesus morreu por mim. Fala agora para ele de novo: Jesus morreu por você, amado. Amém. E esse amor de Jesus, ele estava disponível a Zaqueu. Quando nós lemos o livro de Lucas, a palavra nos fala que a sociedade da época não entendeu, e eles começaram a murmurar: como que Jesus poderia entrar na casa daquele homem, um pecador? Isso é o que a palavra nos diz. Mas quando nós lemos também a palavra de Deus, nos diz também, mas na palavra de Deus também nos diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluias, louvados. Então, quando Jesus mostrou aquilo ali entrando até a casa de Zaqueu, aquela sociedade começou a criticar. Porém, Jesus, ele não se importou, porque ele sabia que havia necessidade de transformação na vida de Zaqueu. E quantos de nós nessa noite precisamos de transformação? E Jesus tem nos chamado, Jesus tem falado conosco, e nós temos deixado a vida passar. Muitas vezes Jesus bate a nossa porta e nós deixamos passar. Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu viu que ele poderia ser transformado, e ele aceitou aquela transformação. Amém? Então nós precisamos entender nessa noite que Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele morreu para que ele morreu para que você, nós pudéssemos viver. Ele morreu para que nós pudéssemos ser salvos desse inferno, dessa vida de muitas vezes de tristeza, de frustração, de decepção, muitas vezes de angústia, muitas vezes de tristeza com a morte. Na palavra de Deus, em 1 Timóteo 2,4, nos fala: o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Amém, meu Deus. Então nós precisamos entender que Deus, ele deseja que nós sejamos salvos. Deus não é aquele homem durão que quer que todo mundo não seja salvo. Ele deseja que nós sejamos salvos. Mas para que nós possamos alcançar essa salvação, nós precisamos de buscar. Nós precisamos entender esse amor que Jesus Cristo teve conosco, esse amor que Deus teve conosco. Muitas vezes fica apagado, até mesmo na igreja, o amor que Jesus teve por nós, e muitas vezes nós esquecemos da cruz, nós esquecemos desse amor que Deus teve conosco. Ele deu seu Filho, o seu único Filho, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo ainda inimigos de Deus, Ele deu seu Filho, para que pudesse haver salvação, para que pudesse haver o perdão. Amém? Antes de criar o nosso ambiente de vida, Deus, Ele já providenciou a cruz, por sua soberania, pois Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Amém, meu Deus. Ele sabia que Ele precisaria do Salvador, e antes do haja luz, Ele disse: haja cruz, porque Jesus, antes de existirmos, Ele já se candidatou a ser a salvação. Ele já se candidatou para que nós pudéssemos viver eternamente em Deus e com Deus. Através de Adão entrou o pecado no mundo. Nós lemos isso na palavra de Deus. E através de Adão e através do pecado entrou a morte. Por um homem chegou a morte a todos, mas com a morte de um só homem perfeito, a vida chegou para sempre. Glória a Deus, Jesus. Deus se fez homem e morreu em meu e em seu lugar. Então é isso que nós precisamos entender, que Ele morreu por mim e por você. E esse amor que salva, o amor que disponibiliza a vida a todos,
é o amor que morre por você. E para que esse amor possa ser desfrutado, você precisa fazer uma coisa. Você precisa fazer somente uma coisa: receber, compreender o recebimento desse presente, o valor desse presente, manter isso todos os dias no seu coração, e não, amados, não mudar por decisões, por criações humanas, mas permanecer inabalável. Querido, o que me marca nessa mensagem, do qual estamos dividindo o tempo aqui, você vai ver muito isso nessa série. O que me marca nessa mensagem é aquilo que eu e você precisamos compreender, irmãos. A revelação do amor maior, eu preciso compreender. Está ali. É aquele que vai em busca de você. É aquele que morreu por você. Por você, não foi por nenhuma árvore, não foi por fazer história. Ele morreu por você. Isso foi uma atitude individual, que no coletivo nós celebramos juntos. A atitude foi individual. Ele te conheceu antes que você existia. Por isto, Luiz aqui menciona muito bem, e Luiz flexiona isso aqui nos nossos corações. Antes de haver o haja, houve haja cruz. Ele sabia que ele teria que ir para a cruz por você. Ele sabia que teria que pagar esse preço. Ele se candidatou antes da sua existência, e antes de você poder aplaudi-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, ele já te fez valoroso. Interessante, uma ilustração, e porque ela tem alguns números, e eu não sou tão bom de números, eu resolvi anotar. Uma tarde, um menino aproximou-se de sua mãe, que preparava o jantar. Entregou-lhe uma folha de papel com algo escrito. Depois que ela secou as mãos, tirou o avental, pegou aquela folha de papel para ler, começou a ler. E estava nela assim: cortar a grama do jardim, R$3. Por limpar o quarto, esta semana, R$1. Por ir ao supermercado em seu lugar, R$2. Por cuidar de meu irmãozinho enquanto você ia às compras, R$2. Por tirar o lixo da semana, R$1. Por ter um boletim com boas notas, R$5. Por limpar e varrer o quintal, R$2. Total da dívida da senhora comigo, R$16. A mãe pega aquele mesmo papel, sabedoria divina. Aprende aí, mamãe. Sabedoria dos céus. Ela pega aquele papel, a mãe olhou o menino que aguardava, cheio da expectativa. Finalmente, ela pediu o lápis e começou a escrever no verso daquela folha. Escreveu: por levar-te 9 meses em meu ventre e dar-te a vida, nada, custo 0. Por tantas noites sem dormir, curar-te e orar por ti, nada. Pelos problemas e pelos os prantos que me causaste, nenhum custo, nada. Pelo medo, pela preocupação que me espera, por ver você crescer, nada. Por comidas, roupas, brinquedos, nenhum custo, nada. Por limpar-te o nariz quando está gripado, nada. Custo total do meu amor por você, nada. Será que isso fala a você alguma coisa, amado? Aquele que vai em busca de você, aquele que morreu por você, ele pagou. Qual é a sua retribuição?
qual é a sua atitude? Você está perdido? Deixa Ele te encontrar, deixa Ele te marcar, deixa Ele verdadeiramente mudar a sua vida, transformar o seu ser, o seu eu. Deixa Ele transformar você. É você que Ele está olhando nessa noite. Ele não está olhando para a atitude do seu esposo, Ele não está olhando para a atitude da sua esposa, Ele não está olhando para a atitude do seu filho ingrato, Ele está olhando para você. Ele quer mudar e começar a sua boa obra em você. Quando o menino terminou de ler o que sua mãe havia escrito, tinha os olhos cheios de lágrima, olhou nos olhos da mãe e disse: eu te amo, mãe. Logo após, pegou o lápis e escreveu com a maior letra que poderia escrever: totalmente pago. Você pagou. Jesus amado, pagou. Indiferença à fé, indiferença com a atitude fora dos padrões da Bíblia, é rejeitar o que Jesus fez por mim, por você, por amor. Andar, conhecer as Escrituras e andar contrário a ela, é ingratidão do amor verdadeiro, do amor que Jesus fez por mim e por você. Por isso, eu e você precisamos aprender a receber, precisamos descobrir, precisamos valorizar, conhecer este valor. E esse valor é bem claro quando o terceiro ponto nos leva a refletir, quando o terceiro ponto nos leva a entender, nos propõe a descobrir o amor que salva. É aquele que ressuscita para você viver. É aquele que usou da graça para que você viva. Todas as vezes que eu vou para um leito e volto, querido, mais grato eu fico. Na terça-feira eu falei, na terça-feira eu acho na oração de sexta-feira, frio não nos impede de orar. Nós estávamos aqui orando. Frio não pode nos impedir de cultuar. Só o que nos impede de orar, de cultuar, quando nós mantemos uma friagem e uma irreverência ao nosso compromisso com Deus na alma, no espírito. E eu falei aqui para os irmãos, bem que eu não quero, e eu sei o quanto minha esposa me ama e meus filhos, mas a hora que o Senhor me chamar, eu estou pronto, com convicção. Eu estava falando porque a Fabiana estava aqui e nós estávamos exatamente levando ela a entender a questão da vida e daquilo que Deus a fez. E eu, naquele momento mais difícil que eu passei no hospital, eu sabia, eu compreendia, mesmo pedindo, querendo encontrar as mãos da minha esposa. Eu sabia o dom da vida. E eu sei o compromisso por esse dom da vida, essa palavra, aquele que ressuscita, aquele que ressuscitou, aquele que tem investido na sua vida. Eu posso voltar em Zaqueu e ele foi achado por Deus, ele se relacionou com Jesus, amados. E com isto, reconheceu a sua miserabilidade, reconheceu que merecia a morte e não a visita de Deus. Ficou constrangido com Jesus em sua casa. Nós já não ficamos mais constrangidos dentro do nosso lar. Nós já não ficamos mais constrangidos com a nossa irreverência, com a sujeira que colocamos na casa do Espírito Santo, que é você.
com a hipocrisia, por descaso, nós já não nos preocupamos, e é por isso que eu quero afirmar que há muita pessoa perdida, muitas pessoas que conheceram Jesus, mas estão perdidas. Precisa mudar isto. Precisamos fazer como Zaqueu. Além de morrer por Zaqueu, ele o faz ser um novo homem. Agora com o status de filho de Deus. A morte de Jesus é a prova do amor de Deus. Mas a ressurreição é a prova de que vivemos como seus filhos para sempre. A morte é a marca do pecado, amados, da separação do homem de Deus. A morte é o salário que recebemos por causa da desobediência. Mas Jesus, mais do que paga a nossa dívida, nos coloca no patamar de filho. De inimigos a filhos. Só filhos recebem herança. E você tem uma herança no céu. Tem uma herança escrita o seu nome. E tantos têm dito assim, não sei. Jesus vai além da morte. Jesus vence a morte e acaba com o inimigo do homem. Ele ressuscita o homem perdido. Ele ressuscita a identidade e a missão do homem. Pergunta que faço a você é: que amor é esse? Qual é o tamanho desse amor que Deus, que Jesus teve para conosco? Essa é a revelação do amor maior. É o amor que salva e traz à tona o homem segundo o coração de Deus. O homem que viverá eternamente, desfrutando do melhor do Pai e com o Pai. E assim, Jesus termina a apresentação de Zaqueu, dizendo: hoje houve salvação, porque ressuscitou um novo homem, com o entendimento de quem é Deus, para que Deus o criou, e agora ele é filho da promessa, que um dia foi prometido a Abraão, e que se realizou por causa do amor de Jesus, e que fez com que tudo isso fosse possível. Amém? É isto, amados. É isso que precisa estar marcado, Luiz, na minha vida e na sua vida. Porque Jesus falou com tanta convicção? Se você ler o texto, você vai ver a atitude de Zaqueu, a confiança de Zaqueu, a marca da transformação em Zaqueu. Jesus, amado, olhou para tudo, para aquela situação. Eu quero concluir, irmãos, nós queremos concluir essa mensagem ao seu coração. Queremos que você entenda a condição que todas as vezes que fugimos, todas as vezes, amado, que afastamos da direção, da sinceridade com Deus, nós nos perdemos. Jesus, o amor de Deus encarnado, que está disponível para pegar você pela mão, levá-lo ao Pai e dizer a Ele: achei o seu filho amado, achei o seu filho Augusto, achei o seu filho Marcos, achei o seu filho, achei a Guilmar, achei a Rose, olha quantos homens, achei o Valdeci, achei o Zé Ribeiro, achei o William. Irmãos, cada vida que é entregue a Jesus, ele apresenta a Deus: achei, Pai, achei eles, Pai, achei eles. Aí eu fico imaginando, irmão, tem pessoa que dá um passo e depois dá quantos para trás. Tem pessoas que vivem pecando, tem pessoas que vivem mudando o seu curso de vida, vivem tampando o seu relacionamento com Deus, não confessa a Deus, não pede perdão, não reconhece, está dizendo: rasga o contrato. E Jesus está dizendo: eu te apresentei, filho,
Eu já te apresentei ao Pai. De novo. De novo. De novo. Quantas vezes mais eu vou ter que te apresentar? Quantas vezes mais eu vou ter que continuar? Ele está dizendo: eu te achei, filho amado. Você estava perdido, mas eu te achei, Fernando. Eu te achei, Tarsis. Hudson, eu te achei. Zenilton, eu te achei. Quantas vezes em Cristo Jesus você vai ter que ouvir Ele dizendo: eu te achei. E quem se deixa ser levado por Jesus nunca mais sentirá aquela sensação terrível de estar perdido, amados. É isto que você precisa ter, é isso que essa mensagem está trazendo como primeiro ao seu coração. Como Zaqueu, todos os atalhos que entrou para tentar achar o caminho de volta, ele abandonou. E agora descobriu em Cristo. Porque Jesus é o caminho para quem está perdido. Jesus é a consolação. Você precisa crer, precisa reconhecê-lo, precisa pedir perdão por tentar sozinho voltar. E então você vai desfrutar do senso de valor que busca. Pela busca de Jesus por você. Não importa se você chorará por esse grande amor que Jesus disponibiliza a você. Não importa se você vai se alegrar. Não importa se você vai pular virando cambalhotas. Não importa se você vai erguer as suas mãos. Mas algo precisa acontecer em você. De você precisa ser entregue a Deus. Quem morreu por você na cruz para salvá-lo foi Jesus. E Ele se alegrará com um novo homem que ressurgiu vencendo a morte. Aleluias. Deus está à sua espera para reencontrá-lo e começar a festa dizendo: porque esse meu filho estava perdido e foi achado. Muitos de nós que estamos aqui nesta noite, amado, já experimentamos a volta para casa. Mas quantos deixaram essa casa? Quantos com suas mazelas, pecados, caminho de enganos? Por isso, amado, é nessa noite que Ele está novamente te convidando. Nessa noite Ele está te convidando a deixar o seu lugar e renovar, para pôr o seu nome na lista da festa da celebração do Pai, de mais um filho e uma filha edificada, de mais um filho salvo, de mais um filho que confia no sacrifício que nos levou a sermos encontrados e achados pelo amor. Você é um desses? Você que está aqui, você é um desses? A sua cabeça. Você é um desses? Feche os seus olhos. Você é um desses? Você é um desses que poderia autenticar a foto no céu dizendo: Senhor, pode me colocar o meu nome na festa, na celebração, porque eu creio. Eu creio, quero renovar o meu compromisso. Quero voltar a estudar a palavra. Quero colocar a palavra em evidência na minha vida. Quero ver o milagre do Senhor totalmente em mim, na minha casa. Quero, Senhor, confiar. Por favor, Deus, por favor, em nome do Teu Filho amado, me leve a confiar nas Tuas providências e pelas Suas providências permanecer.
Lava-me, 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 porque agora estou arrependido. Eu estou me arrependendo de todo o pecado que tem impedido de ver a tua graça, de perceber os céus abertos, de sentir a tua graça.